Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das descrições mais, profundas de Jesus Cristo em toda a Bíblia. Ela fica bem no comecinho do Evangelho de João e, olha, já estabelece a identidade dele de uma forma cósmica, eterna. Vamos lá? É aqui que tudo começa. Esse primeiro versículo é literalmente a base de tudo que vem depois. Percebe? João não começa falando do nascimento de Jesus em Belém, não. Ele começa antes do tempo existir. É uma declaração, assim, muito poderosa sobre quem ele é e sobre a sua divindade. Esses primeiros versículos, eles não são só uma introdução, sabe? Eles são uma peça poética, teológica, um verdadeiro hino que celebra o verbo ou logos em grego. É como se fosse a apresentação formal de Jesus como a palavra viva e pessoal de Deus. Então, nessa nossa análise, a gente vai explorar o Verbo na sua eternidade, depois o papel dele como Criador, a sua encarnação, como ele é a revelação máxima de Deus e, por fim, por que tudo isso é tão importante para nós. Ok, vamos começar pelo princípio. Ou melhor, de antes do princípio. A primeira grande verdade que João quer deixar clara é a natureza eterna e a identidade divina do Verbo. Isso antes mesmo do universo ser uma ideia. Essa palavra, logos, ela é a chave de tudo. O que João faz aqui é simplesmente genial. Ele pega um termo que conectava tanto o pensamento grego quanto o hebraico, mas dá um significado totalmente novo. Para os gregos, o logos era tipo um princípio impessoal, a razão por trás do cosmos. João revoluciona isso. Ele diz que o logos não é o quê, mas quem? Jesus Cristo, o próprio Deus eterno. Essa frase, ela resume perfeitamente a ideia de pré-existência. O verbo não teve um começo. Ele não é uma criatura, nem a primeira, nem a mais importante. Ele simplesmente era. E isso, essa eternidade, é um atributo exclusivo de Deus. E aqui a gente vê o grande mistério da Trindade numa única frase. O Verbo estava com Deus, mostra que ele é uma pessoa diferente do Pai, numa comunhão eterna. Mas o Verbo era Deus, afirma que ele tem a mesmíssima essência divina. Então o ponto é, são pessoas distintas, mas com uma única natureza. Incrível, né? Agora vamos avançar um pouco. Esse Verbo eterno não estava parado, não. Ele é apresentado como o agente ativo de Deus no universo, a fonte de absolutamente tudo o que existe. A declaração não podia ser mais direta. João usa uma afirmação positiva e depois uma negativa para reforçar a mesma ideia. O Verbo é o agente exclusivo da criação. Nada, absolutamente nada mesmo, passou a existir sem ele. O papel dele na criação é total. Ele não só deu start como originador. Textos como o de Colossenses nos mostram que ele também é o sustentador, aquele que mantém o cosmos funcionando. E ele é o propósito final de toda a existência. Agora, João nos dá duas metáforas muito poderosas: vida e luz. O segredo está na expressão "a vida estava nele". Não é algo que veio de fora ou que foi dado a ele. Cristo possui a vida em si mesmo, o que é uma característica divina. Ele é a fonte de toda a vida. E essa vida que está nele se manifesta como luz para a humanidade. A luz aqui simboliza a revelação, a verdade, a ordem de Deus, no mundo de trevas que representa o caos, a ignorância espiritual. E a grande promessa é que essa luz é invencível. As trevas não conseguem apagá-la. Bom, até agora a gente falou do Verbo em termos cósmicos eternos, mas o prólogo de João segue para o seu momento mais chocante, mais transformador, a entrada desse Verbo na nossa história, na história humana. Fica essa pergunta no ar, né? Como que o Deus eterno, transcendente, poderia se fazer conhecido de uma forma que a gente pudesse tocar, ver, sentir? A resposta de João é o ponto alto do seu hino. E aqui está. O evento central de tudo, a encarnação. A palavra grega para habitou, skenosen, significa literalmente armou sua tenda. É uma referência clara ao tabernáculo do Antigo Testamento, onde a glória de Deus habitava no meio do povo de Israel. Só que agora, essa presença gloriosa habita num corpo humano. Esse é o grande ponto de virada da história. O Deus que ninguém nunca viu, agora pode ser visto. O eterno, que está fora do tempo, entra na nossa linha do tempo. O Deus que a gente não conseguia entender se revela de um jeito acessível, pessoal. A encarnação não foi só um evento espetacular, um milagre. Foi a comunicação definitiva de Deus para a humanidade. Foi a revelação mais completa e perfeita de quem Deus realmente é.
O livro de Hebreus fala que, antigamente, Deus falou de várias maneiras pelos profetas. Mas agora, nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Em Jesus, a gente não recebe apenas uma mensagem de Deus. A gente vê a natureza, a glória, a graça e a verdade do próprio Deus. As palavras do próprio Jesus confirmam isso. Ele é a imagem visível do Deus invisível, a expressão exata do ser do Pai. Então, olhar para Jesus, ouvir o que ele diz, observar o que ele faz, é conhecer o coração e a mente do próprio Deus. Então, depois de explorar toda essa teologia tão rica, a pergunta que fica é: e daí? Como é que entender Jesus como o Verbo eterno, Criador e encarnado, impacta a nossa vida na prática? Vamos só recapitular o que vimos. O Cristo que seguimos não é só um bom mestre ou um profeta. Não, ele é o Deus eterno, o agente por meio de quem tudo foi criado, a fonte de toda a vida e a revelação perfeita do Pai. Saber disso exige uma resposta. Se ele é Deus, somos chamados a adorá-lo. Se ele é o Criador e Senhor, o chamado é para obedecê-lo. E se ele é a revelação de Deus, nosso chamado é proclamar essa verdade. Negar qualquer uma dessas coisas é, na verdade, distorcer o Evangelho. E a gente termina com esse pensamento para reflexão. Se a mesma pessoa que desenhou as galáxias e que sustenta o universo é aquela que andou aqui na Terra, cheia de graça e de verdade, isso não deveria redefinir completamente a nossa perspectiva sobre a vida, sobre Deus e sobre nós mesmos? Fica aí a reflexão.